Olá, leitores da Lendo Livros! Estamos acompanhando alguns anos da vida de Anneliese Marie Frank, através de seus relatos em seu famoso diário, registrado durante a Segunda Guerra Mundial. O Diário de Anne Frank, 1942, julho. Quarta-feira, 1º de julho de 1942. Querida Kitty, até hoje ainda não tive tempo para escrever para você. Quinta-feira fiquei a tarde toda com amigos. Sexta tivemos visitas e assim por diante até hoje. Harry e eu nos conhecemos melhor nesta semana. Contou-me muita coisa dele. Ele é de Gelsenkirchen e mora com os avós. Os pais estão na Bélgica, mas não tem como ele ir para lá. Harry tinha uma namorada chamada Fanny. Eu a conheço também. É uma garota fofa e sem graça. Desde que o Harry me conheceu, percebeu que Fanny quase o fazia dormir de tédio. E eu, que sou para ele uma espécie de estimulante, nunca sabemos como a gente pode ser útil para alguém. Sábado, a Jope dormiu aqui em casa. Na tarde de domingo, ela foi para a casa da Lies e eu fiquei entediada. À noite ia ver o Harry, mas às 6 ele me ligou. Aqui é o Harry Goldberg. Por favor, posso falar com Anne? Oi, sou eu mesma. Boa noite, Anne. Como está? Bem, obrigada. Infelizmente, não posso ir aí à noite, mas queria muito falar com você. Pode descer aqui a 10 minutos? Está bem, até já. Tchau. Troquei de roupa rapidinho e dei um jeito no cabelo. Eu estava tão nervosa que fiquei na janela esperando por ele. Finalmente ele chegou. Por um milagre não me joguei escada abaixo e sim, esperei calmamente até ele tocar a campainha. Fui até a porta e ele foi direto ao assunto. Anne, minha avó acha que você é nova demais para mim. Ela acha que eu devia visitar a Lowenbach, mas você deve saber que eu não estou mais saindo com a Fanny. Não, eu não sabia. O que aconteceu? Vocês brigaram? Não, nada disso. Eu disse a Fanny que não combinamos um com o outro e por isso não vale a pena nos encontrarmos. Disse a ela que pode continuar indo à minha casa e que eu também continuarei a ir à casa dela. Na verdade, desconfiei que a Fanny estivesse saindo com outro garoto e eu a tratei como se estivesse. Mas não era verdade. Meu tio achou que devia pedir-lhe desculpa, porém eu não quis e terminei com ela. Mas esse foi apenas um dos motivos. Agora a vovó insiste que eu saia com a Fanny e não com você. Às vezes os mais velhos têm ideias antiquadas, mas isso não significa que eu tenha que concordar com eles. Eu dependo dos meus avós. Mas, de certa maneira, eles também dependem de mim. Às quartas, à tarde, eu estou livre. Veja só, meus avós me obrigaram a me inscrever em uma aula de gravura em madeira, mas, na verdade, eu vou a um encontro organizado pelos sionistas. Meus avós não querem que eu vá, porque eles são anti-sionistas. Não sou um sionista fanático, mas isso me interessa. De qualquer modo, tenho estado meio desorganizado nos últimos tempos e pretendo deixar de ir. Na próxima quarta será minha última reunião. Assim, podemos nos encontrar nas quartas à noite, sábados à tarde e à noite e no domingo à tarde, e talvez até mais vezes. Mas se seus avós não estão de acordo, você não deve fazer isso escondido. No amor, ninguém manda. Passamos pela livraria Blank-Wort e lá estava o Peter Wessel com mais 2 garotos. Era a primeira vez que ele falava comigo em muito tempo, e isso realmente me deixou feliz. Harry e eu andamos e tornamos a andar em volta do bairro, e por fim, combinamos que ele me esperasse na tardinha seguinte às 5 para as 7 em frente à casa dele. Segunda noite, Harry veio aqui conhecer os meus pais. Eu tinha comprado um bolo e alguns doces e tomamos chá com biscoitos. Mas nem eu, nem Harry queríamos ficar quietinhos sentados em nossas cadeiras. Então saímos para caminhar. E eram 8h10 quando ele me deixou em casa. O papai ficou muito bravo. Ele disse que eu estava muito errada em não voltar para casa no horário.
Tive que prometer estar sempre em casa, pontualmente, às 7:50, nas próximas vezes. Fui convidada para ir à casa de Harry no domingo. Vilma me contou que o Harry esteve outro dia na casa dela e que ela perguntou para ele: quem acha mais simpática, a Fanny ou a Anne? Não é da sua conta, respondeu ele. Então não falaram mais no assunto, mas ao se despedir o Harry disse: a Anne é mais simpática, claro, mas não precisa falar isso para ninguém. Tchau. E vupt, saiu porta fora. Por tudo o que ele diz ou faz, sinto que o Harry está apaixonado por mim. E para variar, isso é engraçado. A Margot diria que ele é um tipo simpático. Eu também o acho simpático, mas ele é mais do que isso. A mamãe está encantada por ele. Abre aspas. Um garoto bonito, muito gentil e bem educado. Fecha aspas. Estou feliz que o Harry seja popular com todo mundo, exceto com as minhas amigas. Ele acha todas elas muito infantis. E tem razão. Jope continua implicando comigo por causa dele, mas não estou apaixonada. Não mesmo. Tudo bem, por eu ter garotos como amigos. Ninguém se importa. Sua Anne. Domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kitty, a festa de fim de ano no teatro israelita na sexta-feira aconteceu como previsto. Meu boletim não foi tão ruim. Recebi um D, um C em álgebra e o resto foi B, exceto por 2 Bs mais e 2 Bs menos. Meus pais ficaram satisfeitos, mas eles não são como outros pais em relação a notas. Não ligam muito para notas boas ou ruins. Desde que eu tenha saúde, seja feliz e bem comportada, eles estão satisfeitos. Se essas 3 coisas estão bem, todo o resto vai dar certo. Eu sou justamente o contrário. Não quero ser uma estudante fraca. Fui aceita na escola israelita sob condições. Eu deveria estar no último ano da escola Montessori, mas quando todos os alunos judeus tiveram que se transferir para escolas israelitas, o diretor, o Sr. Elt, depois de muita conversa, aceitou a mim e a Lies, mas com muitas reservas. Ela também passou de ano, embora tivesse que fazer de novo a prova de geometria. Minha irmã também recebeu seu boletim. Brilhante, como de costume. Se houvesse algo como prêmio por distinção e louvor, ela teria a mais alta classificação, pois é muito inteligente. O papai passa muito tempo em casa agora. Não tem nada para ele fazer no escritório. Deve ser uma sensação horrível isso de uma pessoa se sentir, de repente, posta de lado. O Sr. Kufus tomou conta da Travis, justamente com o Sr. Kraler, da firma Collen & Co., do qual o papai também era sócio. Há alguns dias, quando estávamos passeando, o papai me disse que provavelmente teremos que ir para um esconderijo. Disse que vai ser difícil viver isolados do mundo. Perguntei por que é que ele falava assim. Bem, Anne, você sabe que há mais de 1 ano estamos guardando roupas, móveis e comida em um lugar. Não queremos deixar cair o que é nosso nas mãos dos alemães. E muito menos queremos, nós mesmos, cair nas mãos deles. Por isso, não vamos esperar até que venham nos buscar. O rosto muito sério do meu pai me inquietou. Quando vai ser, papai? Não se preocupe, vamos cuidar de tudo. Aproveite a sua liberdade enquanto for possível. Foi tudo. Tomara que essas palavras sombrias não se tornem realidade tão cedo. A campainha está tocando. Harry está aqui. É hora de parar. Sua Anne. Quarta-feira, 8 de julho de 1942. Querida Kitty, parece que se passaram muitos anos desde domingo de manhã. Aconteceu tanta coisa que tenho a impressão de que o mundo virou de cabeça para baixo. Contudo, Kitty, ainda estou viva, e isso é o principal, como o papai diz. Sim, estou viva, mas não queira saber de que maneira. Você provavelmente não está entendendo uma palavra do que eu estou dizendo hoje. Por isso, antes de mais nada, vou contar o que se passou no domingo à tarde. Às 3 horas, Harry tinha saído, mas deveria voltar mais tarde. A campainha tocou.
Eu não tinha ouvido nada, porque estava na varanda preguiçosamente lendo ao sol. Um instante depois, a Margot, toda agitada, apareceu à porta da cozinha e cochichou. O papai recebeu uma convocação da SS. A mamãe já foi falar com o Sr. Van Damme. O Sr. Van Damme é sócio do papai e um grande amigo. Fiquei atônita. Uma convocação para papai? Todo mundo sabe o que isso significa. Vi surgir na minha mente imagens de campos de concentração e celas solitárias. Como poderíamos deixar o papai ir para um destino desses? É claro que ele não vai, disse a Margot quando nos encontramos na sala de estar à espera de minha mãe. A mamãe foi à casa dos Van Damme para combinar se não seria melhor irmos para o esconderijo já amanhã. Os Van Damme vão conosco. Somos ao todo 7. Um grande silêncio. Não fomos capazes de dizer mais uma palavra. A ideia de que o papai estava visitando alguém no hospital israelita sem suspeitar coisa alguma, a demora da mamãe, o calor, a tensão, tudo isso nos emudecia. De repente tocou a campainha. É o Harry, disse eu. Não abra. A Margot quis me deter, mas nem foi preciso. Escutamos a mamãe e o Sr. Van Damme falando com o Harry. Depois que ele foi embora, entraram e fecharam a porta. A cada toque da campainha, o Margot ou eu tínhamos de descer sem fazer barulho para ver se era o papai. Não devíamos deixar entrar mais ninguém. Mandaram que nós saíssemos do quarto. O Van Damme queria falar a sós com a mamãe. Enquanto esperávamos no nosso quarto, a Margot me disse que a convocação não tinha sido para o papai, mas sim para ela. Levei de novo um susto horrível e desatei a chorar desesperadamente. A Margot tem 16 anos. E eles obrigam garotas assim a partir sozinhas. Felizmente, ela não vai se separar de nós. E mamãe tinha repetido as palavras do papai quando me falou em nos escondermos. Onde vamos nos esconder? Na cidade? No campo? Num edifício qualquer? Numa cabana? Quando? Como? Onde? Não posso fazer essas perguntas em voz alta, mas elas andam o tempo todo na minha cabeça. A Margot e eu começamos a guardar nas pastas da escola o que nos parecia mais necessário. A primeira coisa que peguei foi este caderno, depois os rolinhos para cabelo, lenços, livros escolares, um pente e cartas velhas. Guardei nas malas coisas estranhas, mas não estou arrependida. Lembranças são mais importantes do que vestidos. O papai finalmente chegou, por volta das 5 horas. Telefonou ao Sr. Cufuz e pediu-lhe que viesse à nossa casa à noite. O Sr. Van Damme foi buscar a Miep, que veio e colocou sapatos, vestidos, casacos e roupas debaixo numa mala. Prometeu voltar à tardinha. Depois disso reinou silêncio na nossa casa, ninguém quis comer. O calor continuava e tudo parecia muito estranho. O quarto grande no andar de cima estava alugado a um tal Sr. Gusdmit, um homem divorciado de mais ou menos 30 anos, que aparentemente não tinha nada o que fazer naquela noite, pois apesar de todas as nossas indiretas educadas, ficou conosco até às 10 horas. Às 11 horas chegaram a Miep e o Henk van Stanten. A Miep trabalha desde 1933 no escritório do papai e tinha se tornado uma amiga fiel, assim como seu marido Henk. Mais uma vez, sapatos, meias, livros e roupas de baixo desapareceram na bolsa da Miep e também nos bolsos fundos do Henk. Às 11h30 eles também desapareceram. Eu estava exausta e, embora soubesse que era aquela a última noite que passaria na minha casa, adormeci num instante e não despertei até que a mamãe me acordou às 5h30 da manhã seguinte. Felizmente, já não estava tanto calor como no domingo. Uma chuva morna caiu durante todo o dia. Nós 4 vestimos tanta roupa como se fôssemos passar a noite numa geladeira. Assim, conseguimos trazer para cá muitas roupas. Nenhum judeu na nossa situação se arriscaria a andar na rua com uma mala cheia de roupas. Eu vestia 2 camisas, 3 calcinhas, um vestido, saia, casaco e capa de chuva, 2 pares de meia, botas, uma capa, echarpe e ainda mais coisas. Mesmo antes de sair de casa, já me sentia quase sufocada, mas ninguém se preocupou em perguntar como eu me sentia. A Margot guardou mais livros de estudo na pasta, foi buscar a bicicleta e seguiu pedalando atrás da Miep em direção ao grande desconhecido. Até então,
Era como eu pensava nele, já que eu ainda não sabia onde era o nosso esconderijo. Às 7h30 saímos e batemos à porta. Só me despedi de Morte, a minha querida gatinha, que havia de encontrar um bom refúgio num dos vizinhos, se o Sr. Goldsmith cumprisse este nosso desejo que deixamos escrito num bilhete. As roupas das camas, a louça do café da manhã, meio quilo de carne para a gata na cozinha. Tudo isso dava a impressão de termos deixado a casa precipitadamente. Mas éramos indiferentes aos que os outros podiam pensar. Queríamos desaparecer e chegar sãos e salvos ao nosso destino. Nada mais importava. Amanhã continuo, sua Anne. Quinta-feira, 9 de julho de 1942. Querida Kitty, corremos debaixo da chuva, a mamãe, o papai e eu, cada um com uma maleta escolar e uma sacola de compras completamente cheia com os mais variados itens. As pessoas que iam para o trabalho olhavam para a gente. Víamos nos rostos deles que tinham pena de nós por irmos tão carregados e por não nos deixarem andar nos bondes. A nossa estrela amarela no braço falava por si. Pelo caminho, meus pais contaram em detalhes como nascer o plano do nosso esconderijo. Há meses, parte dos nossos móveis e das nossas roupas tinham sido postas a salvo. Estava combinado que estaríamos prontos para nos esconder no dia 16 de julho. Devido à convocação, as coisas se anteciparam 10 dias. Por isso, os quartos que íamos ocupar ainda não estavam preparados como deviam ser, mas tínhamos de nos conformar. O esconderijo fica na empresa do papai. Para quem está de fora, tudo isso é difícil de compreender, por isso vou explicar melhor. O papai nunca teve muitos empregados. Os de agora eram o Sr. Kraler, o Sr. Kufus, a Miep e a Ellie Vossen, a jovem datilógrafa de 23 anos. Todos sabiam que vínhamos. Só o Sr. Vossen, o pai de Eli, que trabalha no armazém, e os 2 criados não sabem do segredo. O edifício é assim. O grande armazém no térreo é usado como sala de trabalho e depósito, e é dividido em várias seções, como estoque e sala de moagem, onde são moídos cravo, canela e um substituto de pimenta. Ao lado da entrada para o armazém, há a verdadeira porta de entrada. Passada a porta, subimos uma escada de poucos degraus até uma outra porta onde, sobre vidros foscos, está escrita em letras pretas a palavra escritório. É um escritório grande, muito grande mesmo, muito claro e abarrotado de móveis. Nele trabalham durante o dia a Miep, a Eli e o Sr. Kufus. Depois de passar por uma pequena sala, onde há um cofre, um grande armário e um guarda-roupa, você chega a um pequeno, escuro e abarrotado escritório, onde antes o Sr. Kraler trabalhava com o Sr. Van Damme. Agora ficou só o Sr. Kraler. Dá também para passar do corredor diretamente para esse quarto, mas apenas atravessando uma porta de vidro que se pode abrir por dentro com facilidade, mas que dificilmente se abre pelo lado de fora. Do escritório do Sr. Kraler, seguido pelo longo e estreito corredor, passando pelo depósito de carvão e subindo 4 degraus, chega-se ao escritório particular, o principal cômodo do prédio. Móveis de luxo, escuros, chão revestido de oleado e com tapetes. Tem um rádio, lindos lustres, tudo maravilhoso. Ao lado há uma cozinha grande arejada com um cilindro de água quente e um fogão a gás de 2 bocas. E ao lado da cozinha o banheiro. Este é o 2º andar. Uma escada de madeira liga o corredor de baixo ao 3º andar. No fim da escada há um patamar com uma porta à direita e outra à esquerda. O da esquerda conduz à parte da frente da casa, onde ficam os depósitos de temperos, as águas furtadas e o sótão. Uma outra escada longa, íngreme demais, perigosa, tipicamente holandesa, vai da parte da frente da casa até a outra porta que se abre para a rua. A porta da direita do patamar conduz ao anexo secreto, na parte de trás da casa. Ninguém pode sequer suspeitar que, para além dessa porta simples pintada de cinza, ainda se encontrariam escondidos muitos quartos. Aberta a porta, subimos um degrau e estamos dentro do anexo. Em frente da entrada há uma escada íngreme. À esquerda, um corredorzinho leva a um cômodo que vai ser o quarto de dormir e de estar da família Frank, e outro pequeno cômodo que será o quarto e a sala de estudo das 2 garotas da família. À direita da escada, há um lavatório sem janelas com uma pia.
A porta no canto leva um banheiro e outra porta dá para o nosso quarto. Se você subir a escada e abrir a porta no alto, vai ficar admirado ao encontrar um quarto tão grande, bonito e iluminado numa antiga casa junto ao canal como esta. Nesse quarto há um fogão a gás e uma pia. Aqui está instalado até há pouco o laboratório da firma. Ele agora serve de cozinha e de quarto de dormir do casal Van Damme, assim como sala de estar, de jantar e de estudo para todos nós. Um quartinho minúsculo no corredor será o de Peter Van Damme. Como na parte da frente da casa, aqui há águas furtadas e um sótão. Veja já, apresentei a você o nosso anexo secreto, sua Anne. Sexta-feira, 10 de julho de 1942. Querida Kitty, acho que aborreci com a longa descrição da casa, mas acho que deve saber onde nos acomodamos. Como chegamos aqui é uma coisa que você vai descobrir nas minhas próximas cartas. Mas primeiro, deixe-me continuar, pois como você sabe, ainda não acabei. Depois de chegarmos ao número 263 da Prinsengracht, a Miep fez a gente subir depressa pelo longo corredor, pela escada de madeira até o andar de cima e o anexo. Ela fechou a porta atrás de nós, nos deixando sozinhos. A Margot tinha chegado muito mais depressa de bicicleta e já estava à nossa espera. O nosso quarto e os outros cômodos também estavam entulhados de coisas. A bagunça era indescritível. Os caixotes e as malas que no decorrer dos últimos meses tinham mandado para cá se amontoavam no chão e nas camas. O quartinho estava até o teto com roupas de cama. Se quiséssemos dormir à noite em camas arrumadas, tínhamos de colocar já mãos à obra. A mamãe e a Margot não eram capazes de mexer numa palha. Se jogaram em cima dos colchões. Se sentiam muito infelizes. Papai e eu, os dois faxineiros, começamos logo o trabalho. Durante todo o dia, desempacotamos caixas, arrumamos armários, martelamos e esfregamos. Quando a noite chegou, caímos mais mortos que vivos, nas camas limpinhas. Não comemos uma só refeição quente durante todo o dia. Também não precisava. A mamãe e a Margot estavam nervosas demais para comer. E o papai e eu estávamos muito ocupados. Na manhã de terça-feira, continuamos de onde havíamos parado na noite anterior. A Eli e a Miep fizeram as compras com os nossos talões de racionamento. O papai arrumou as cortinas de blackout, esfregamos os azulejos da cozinha e, mais uma vez, ficamos ocupados de manhã até a noite. Até quarta-feira eu não tive tempo de repensar sobre essa enorme mudança na minha vida. Então, pela primeira vez, desde a nossa chegada ao anexo secreto, tive tempo para contar a você tudo sobre ele e me dar conta do que aconteceu comigo e o que ainda está para acontecer. Sua Anne. Sábado, 11 de julho de 1942. Querida Kitty, o papai, a mamãe e a Margot ainda não conseguiram se acostumar com o sino da Westertoren, que toca a cada quarto de hora. Eu não, gostei desde o começo. Ele soa tão tranquilizador, principalmente à noite. Você sem dúvida vai querer saber o que eu acho de estar escondida. Bem, tudo o que posso dizer é que ainda não sei. Acho que nunca me sentirei aqui como em nossa casa, mas com isso não quero dizer que não goste daqui. Às vezes parece que estou de férias numa pensão estranha. Uma ideia diferente de como é a vida em um esconderijo, não é? O anexo é realmente o esconderijo ideal. Pode ser um bocado úmido, torto e sinuoso, mas será difícil encontrar coisa mais confortável em Amsterdã ou mesmo em toda a Holanda. O nosso quarto até agora estava completamente nu. Papai trouxe toda a minha coleção de postais de estrelas de cinema. Eu os transformei com cola e pincel em lindos quadros para as paredes. Agora o quarto tem um aspecto alegre. Logo que cheguem os Van Damme, vamos construir estantes para as paredes e coisas úteis com a madeira que está no sótão. A Margot e a mamãe estão se acostumando. Ontem, pela primeira vez, a mamãe quis cozinhar sopa de ervilhas. Mas enquanto tagarelava embaixo, se esqueceu totalmente da sopa e queimou tudo.
As ervilhas ficaram negras como o carvão e era impossível desgrudar do fundo da panela. Ontem à noite, nós 4 descemos até o escritório para escutar a Inglaterra pelo rádio. Eu estava com muito medo de que alguém na vizinhança nos visse e supliquei ao papai para voltarmos para cima. A mamãe entendeu meu nervosismo e veio comigo. Estamos sempre com receio de que os vizinhos possam nos ver ou ouvir. Logo no primeiro dia fizemos cortinas. São simplesmente retalhos de diferentes formas e cores, ajuntados e costurados pelo papai e por mim. Essas peças de arte estão pregadas nos caixilhos das janelas com alfinetes, e aí ficarão enquanto durar o nosso esconderijo. Do lado direito da nossa moradia é a filial da companhia Keg, uma empresa de Zaandam, e à esquerda tem uma carpintaria. Nesses edifícios não fica ninguém depois do horário de trabalho, mas nunca se sabe se alguém pode nos escutar. Por isso proibimos a Margot, que anda terrivelmente resfriada, de tossir à noite. Coitada, volta e meia obrigam-na a engolir codeína. Os Vandam vêm na terça. Estou contente. Será mais agradável assim e menos monótono. Esta calma enerva-me, principalmente à noite. Seria bom que algum dos nossos protetores dormisse aqui. Fico aflita com a ideia de não poder sair e tenho medo de que nos descubram e nos fuzilem. É isso que pesa sobre mim de um modo horrível. Durante o dia não podemos nos mexer à vontade. Não podemos pisar com força e temos quase de cochichar em vez de falar, pois lá embaixo, no armazém, não devem nos ouvir. Alguém está me chamando. Sua Anne. Fim de julho de 1942.